Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pela certeza de que o Senhor venceu a morte, que o Senhor ressuscitou nesse dia que todos celebram em toda parte, muitas vezes sem saber o que é a Páscoa de verdade, mas é um dia em que nós podemos comemorar de maneira especial, ó Deus, a Tua ressurreição. Senhor, muito obrigado, Senhor, por Tua presença, por Tua revelação, e nós pedimos, ó Deus, que nesta manhã nós estamos aqui não só em favor de nós mesmos, mas nós estamos aqui buscando a Tua resposta e a Tua visitação para a Tua igreja, não só para nós, mas para todo o Teu povo e para o mundo, Senhor. Porque, ó Deus, nós entendemos que o Senhor realmente tem algo grande a fazer na nossa geração, antes da Tua vinda. Senhor, prepara-nos, nós queremos nos disponibilizar, queremos nos dispor diante de Ti, Senhor. E pedimos que o Senhor fale conosco de maneira especial nesta manhã, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, voltando para 2 Crônicas 29. Estamos ainda especialmente nessa palavra, nesse convite, nessa exortação que o rei Ezequias fez para chamar os levitas e os sacerdotes. Então, 2 Crônicas 29, versículo 3, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse. Então, nós vamos ler mais uma vez, já falamos, temos falado nas últimas aulas sobre esse chamado de Deus para os sacerdotes e os levitas, mas queremos ainda colocar isso aqui como nosso foco. Ouvi-me, ó levitas, consagrai-vos agora e consagrai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Então, nós temos falado bastante sobre isso. A primeira coisa ele que fez foi abrir as portas da casa do Senhor. Eles não podiam ainda utilizar essa casa, porque ela estava cheia de imundícia. Imundícia podia ser, como estava em desuso, poderia até ser sujeira mesmo, poderia até ser ali muita coisa assim de acúmulo, de sujeira, de não limpar, mas a imundícia principal que se refere aqui é a imundícia da idolatria, aquilo que não fazia parte da adoração a Deus, tudo aquilo que contaminava o verdadeiro culto a Deus. Então, essa era a principal sujeira. Então, indo de trás para frente, né, ele abriu a casa do Senhor, quer dizer, lá o alvo, nós queremos restaurar o culto ao Senhor. Porém, para poder usar a casa do Senhor, precisa fazer uma faxina, precisa fazer uma limpeza. Ok, mas para fazer a limpeza, não é qualquer pessoa que pode fazer. Então, tem que ter levitas e sacerdotes, entenderam? Então, abre as portas da casa do Senhor, vamos voltar à adoração a Deus, mas primeiro tem que ter limpeza, e para ter limpeza tem que ter um ministério, tem que ter um povo separado, pronto para fazer e capacitado para fazer essa limpeza. Versículo 6, nossos pais foram infiéis, falamos aqui que ele cita 5 coisas que são praticamente repetições, mas são 5 termos que ele usa aqui. Eles foram infiéis, 1, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, 2, deixaram o Senhor, 3, desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor, 4, e lhe voltaram as costas, 5. Agora, assim, eu tinha citado que são 5, mas na verdade a lista continua. Versículo 7, fecharam as portas do alpendre, que o alpendre era a área comum, era onde qualquer judeu
que estivessem em condições de adorar o Senhor. No Novo Testamento chama de pórtico, né? É onde Jesus ia, onde os apóstolos iam, porque lá dentro do templo só os sacerdotes. Então esse alpendre, esse pórtico da casa do Senhor era o lugar onde eles podiam chegar. Então eles fecharam as portas para o lugar onde as pessoas que queriam adorar a Deus podiam chegar. Então fecharam as portas, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso e nem ofereceram holocaustos. Então, no versículo 6, nós temos 5 coisas que eles fizeram para abandonar a Deus, para virar as costas para Deus, para deixar o verdadeiro culto. Agora, no versículo 7, é uma lista de coisas que eles fizeram para não continuar o culto a Deus. Quer dizer, fecharam as portas, apagaram as lâmpadas. As lâmpadas não eram essas lâmpadas aqui. Primeiro porque não tinha lâmpadas elétricas, mas não era a única iluminação. Eles não tinham outra lâmpada, chama assim, o candelabro, né, que os judeus chamam de menorá, que é aqueles 7 castiçais. Esse candelabro era a única iluminação. Era totalmente fechado ali, não tinha outra luz. E no Santo dos Santos, onde só tinha a Arca da Aliança, não tinha iluminação nenhuma, não tinha nem essa. Então a iluminação do Santo dos Santos tinha que ser pela presença de Deus. Mas essa iluminação representa a luz. Na Bíblia representa tanto a palavra como o Espírito, os dois operam juntos, né? Mas normalmente a gente pensa do candelabro como uma figura do Espírito Santo. Então apagaram, não tinha a luz, não tinha a vida, não tinha o fluir do Espírito Santo. Apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso. Dentro do lugar santo tinha o altar de incenso, que era diferente do altar de holocausto. O incenso fala especificamente de oração, de adoração. Eles pegavam o incenso no lugar santo e levavam para dentro do Santíssimo Lugar. Mas isso fala de adoração, de oração contínua, né? Diante do Senhor. Então, eles pararam de queimar incenso e nem ofereceram mais holocaustos. Holocaustos já era no átrio exterior, onde ficava o altar de holocausto. Então, perdeu-se todo o sentido da adoração a Deus. Fecharam as portas, não tinha mais a luz do Espírito Santo, ou da palavra também, não tinha oração e não tinha sacrifícios. O sacrifício fala da centralidade da cruz, porque o sacrifício é Jesus, mas também fala do nosso sacrifício, né, de Romanos 12, de nós nos oferecermos a Deus. Então, tudo isso aí tinha parado. Versículo 8, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, ele os fez objetos de terror, espanto e escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos próprios olhos. É por isso que nossos pais caíram à espada, nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estão em cativeiro. Versículo 10, agora tenho o propósito. Algumas traduções falam assim, está no meu coração, eu tenho intenção, eu tenho propósito. Davi falou isso, quando ele falou assim, está no meu coração fazer uma casa para Deus. E Ezequias tem assim, eu tenho no meu coração, quer dizer, eu fiz um propósito. Isso é muito importante. Isso não é por causa, o contraste aqui, isso aqui é claro que é por causa de uma direção de Deus, mas quando a pessoa fala assim, eu tenho no meu coração, a pessoa não está fazendo apenas porque foi ordenado. Eu tenho no meu coração, Ezequias está dizendo, eu fiz um propósito, eu decidi, eu quero. Não é só porque Deus quer. Na verdade, Davi, quando ele falou de fazer uma casa para Deus, não era por uma ordem de Deus. Isso que entre aspas, surpreendeu Deus, né? Claro que Deus nunca é surpreendido, mas isso foi algo que chamou a atenção de Deus. E Deus falou assim, porque você fez esse propósito, eu vou fazer uma aliança eterna com você e com sua descendência. Então, ter um propósito, algo no nosso coração. Lembra que Jesus falou, acho que Lucas 17, ele falou assim, quando chegar no final e Deus for tomar
contas, assim for fazer o relatório de todos os servos, aquele que fez tudo que Deus mandou, o servo tem que falar assim: nós somos servos inúteis. Nós só fizemos o que o Senhor falou. E eu já me daria por muito satisfeito, não é? Se nós conseguíssemos fazer. Lógico que a gente está pensando em muitas ordens, mas quando Jesus falou isso, e quando Deus olha para nós, claro que Ele tem muitas coisas, Ele quer mudar a nossa vida nos pequenos detalhes, Ele quer mudar a nossa maneira de viver, de falar, de atitudes, mas o que Deus quer acima de tudo é o coração. E o que Jesus estava querendo dizer? Puxa, fica muito difícil. Quem faz tudo ainda é um servo inútil? Como é que você passa para o outro estágio? Mas o que ele disse nós somos servos inúteis porque só fizemos o que nos foi ordenado. Qualquer patrão, desde uma pessoa que trabalha dentro de casa, como de uma empresa, qualquer patrão, lógico, ele não quer que o funcionário passe à frente e faça coisas que ele não quer, mas todo empreendedor, todo patrão, ele quer uma pessoa que tem iniciativa, que enxerga as coisas, que não precise mandar, que antes que mande, já veja que precisa ser feito, que conheça tão bem o Senhor dele, o patrão dele, que ele já saiba antes de mandar, claro que ele quer que faça isso. Então, essa é a ideia, né? Ezequias não estava esperando alguém mandar. Ele, desde o primeiro dia, ele colocou no coração, ele falou assim: está no meu coração, eu tenho o propósito de fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Então, depois nós vamos ver como ele fez essa aliança, vamos falar mais sobre a aliança, mas tudo que ele está descrevendo aqui, quando ele fala com os levitas e sacerdotes, de tudo que aconteceu de ruim, nossos pais abandonaram o Senhor, fecharam a casa de Deus, não tem mais lâmpada acesa, não tem mais incenso, não tem mais sacrifício. Ele descreve a situação na casa de Deus, e o que vai mudar essa situação? Fazer uma aliança com Deus. Fazer uma aliança, na verdade, é renovar a aliança, porque essa aliança já tinha sido feita e agora é hora de renovar, de voltar a fazer aliança como Deus queria, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Versículo 11: agora, filhos meus, ele tinha 25 anos nesse momento, então ele estava novo para chamar, provavelmente tinha sacerdote que podia ser pai dele, mas ele chamou: filhos meus, não sejais negligentes. Gente, tem dois estágios, dois aspectos da infidelidade com Deus. Tem aquela mais forte, que você abandona Deus e vai atrás de outros deuses e coloca outras coisas no lugar de Deus, mas tem essa parte aqui que é simplesmente, não é assim, ele nem disse para os sacerdotes: vocês foram idólatras. Ele não fala isso. Não sei se foram ou se não foram, mas eles não estavam mais na função deles, eles não estavam exercendo a função, culpa do rei anterior, mas... E ele, em nenhum momento, ele fala: vocês que quiseram abandonar. Ele fala: nossos pais, foi uma decisão, mas agora ele diz: não sejais negligentes, não fiquem parados, não fiquem esperando que outra pessoa, se outras pessoas se disponibilizam para entrar na brecha e fazer, eu não preciso fazer. Não sejais negligentes, essa é uma exortação. Não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu. E aqui tem vários versículos que falam da função dos levitas e dos sacerdotes, mas assim, incluindo todos, né, como levitas e sacerdotes. Esse versículo é um dos textos que nós encontramos na Bíblia que enumera as funções especiais. Por que Deus chamou os levitas? Para quê? Então veja aqui: o Senhor vos escolheu para estardes diante dele. Isso faz um paralelo com quando Jesus chamou os 12 discípulos, em Marcos. Acho que nos outros evangelhos, não sei, mas eu sei que em Marcos ele especifica isso, dizendo que ele chamou 12 discípulos
para estarem com Ele. O primeiro chamado, você fala assim, Deus está me chamando para a obra, Deus está me chamando para um grande ministério, Deus está me chamando para fazer isso. Não, o primeiro chamado do levita, o primeiro chamado dos 12 discípulos, o primeiro chamado de todos nós, porque quem são os levitas e sacerdotes hoje? São aqueles que são do ministério de louvor, né? Nós temos, muitas igrejas têm aplicado isso e tem uma conexão, porque Davi instituiu levitas para cantar, então tem uma relação quando as pessoas falam assim, os levitas são os que tocam os instrumentos, são os que dirigem o louvor, mas na verdade todos nós somos chamados para sermos sacerdotes e para sermos levitas, e para cumprir essas funções. E a primeira delas é estar diante do Senhor. E isso é uma coisa que Deus está restaurando, esse movimento de oração. Como todas as coisas, a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Já houve vários movimentos nas últimas décadas. Teve um grande movimento que continua até hoje. Eu chamo de movimento, não estou limitando assim a uma igreja, a um líder, a um grande movimento em todo o corpo de Cristo, que já vem de algumas décadas, de voltar a ênfase para reuniões em casas. Isso é uma coisa que está acontecendo na igreja em quase todos os países, e é algo tremendo, é um movimento, é uma restauração, é uma coisa que Deus fez. Mas pode se tornar, em alguns casos se tornou realmente um movimento, uma moda, né? Eu vou usar o nome, assim, não tenho nada contra assim, o movimento G12 em si, mas o G12 foi um movimento que começou alguns anos atrás e que trouxe muita coisa boa para a igreja, mas ela pode se transformar num movimento, ok? Então, existe um outro movimento hoje. O que eu quero dizer é assim, nós temos que ouvir, Deus está falando muito sobre reuniões nas casas, então isso é uma coisa importante. Não importa como é feito, existe o modelo G12, como existem outros modelos, igrejas em células, existem vários modelos. Se Deus confirma, se uma determinada igreja, nós vamos aderir, nós vamos fazer parte desse movimento, isso depende da direção de Deus, mas nós não podemos ser limitados por isso. Entende o que eu quero dizer? Então, eu estou falando isso como introdução para dizer, esse mover de ser levita para estar diante de Deus é também um movimento que está acontecendo hoje e que já vem de praticamente 20 anos, pelo menos, um movimento muito forte que muitos conhecem aqui como IHOP, que vem de Kansas City, que é um movimento de oração, mas não é limitado. E para fazer parte do mover de Deus, você não precisa necessariamente estar ligado àquele movimento, ou você não precisa necessariamente fazer exatamente de acordo com aquele modelo, mas também nada contra, entendeu? A mesma coisa, G12, igreja em células, o que nós precisamos pegar disso para nós? Que Deus está falando que para ter comunhão, para a igreja funcionar, e lógico que essa coisa de reuniões em casas vem de muitos anos, e até em outros séculos, né, Deus tem falado sobre isso, mas é algo, a gente percebe que Deus começa a vivificar aquilo que a igreja começa em muitas partes do mundo a ouvir esse mesmo som. Então, essas são duas coisas que Deus tem falado nos últimos anos. Reuniões em casas, não desprezando as reuniões maiores são importantes também. Então, a igreja, no livro de Atos, ela tinha reuniões grandes para a proclamação da palavra, para ensino, para adoração, mas precisa das reuniões pequenas também, ok? Esse movimento de oração, que é muito conhecido como 24/7, assim, casas de oração que querem trazer de volta um ministério na casa de Deus de oração contínua, porque nós tivemos já há mais tempo grandes restaurações de louvor, de música, de adoração, mas como o homem consegue contaminar muitas coisas, uma grande parte
dessa ênfase em adoração ficou muito voltado para as pessoas, muito voltado assim, não deveria ser, a adoração é para Deus. Quem tem que gostar da música é Deus, né? A gente não vai para a igreja porque essa música me agrada, a gente tem que ir para onde que eu posso cantar e agradar a Deus. Mas essa ênfase mais recente, de 24:7, é restaurando aquela ideia que Davi colocou, quando ele instituiu, né, a adoração, os instrumentos, os levitas, eles tocavam para Deus, não tinha público. Então, essa ideia, os levitas, eles são chamados para estarem diante de Deus. Esse é o primeiro chamado, ok? Então, é muito importante a gente entender que Deus está restaurando isso, que Deus, é isso que eu quero dizer assim, nós estamos vendo já essa ênfase. Não vamos fazer dessa ênfase, nem de qualquer outra, apenas um método. Entende o que eu quero dizer? Nós não somos contra, ninguém deve ser contra o reunir em casas, ter células, ter discípulos, multiplicar células. Essas coisas são verdades bíblicas, então nós somos totalmente a favor disso. Só não queremos cair nessa coisa de moda, de método, porque assim como vem, ele passa, né? E as pessoas às vezes desanimam porque acaba se tornando uma metodologia humana. Então, mesma coisa, hoje está muito em moda casa de oração, né? Aqui em Americana já falaram, assim, já não sei quantas casas de oração tem, mas sim, vários grupos saíram de igrejas, já abriram um salão, chamaram de casa de oração. Então, você percebe, muita gente está querendo entrar nessa, vamos chamar de onda. É uma onda maravilhosa, mas não vamos ficar só como moda ou como método, mas vamos entender o fundamento disso. O fundamento é estar diante de Deus, ok? Versículo 11. Para estar diante dele, para o servirdes. Então, a primeira responsabilidade, servir a Deus, ministrar a Deus. Ele usa as duas palavras, para os servirdes e para serdes seus ministros, e queimardes incenso. Tudo isso é para Deus, nada disso é para as pessoas. Claro que chega, se vocês quiserem anotar, Deuteronômio 10, versículo 8, eu não vou ler, ele repete alguns desses aspectos, mas ele coloca uma outra coisa, que Deus chamou os levitas também para abençoarem no nome dele. Então, aí nós temos uma função dos levitas para o povo. Então, para estar diante de Deus, para servir a Deus, para queimar incenso diante de Deus, tudo isso é servindo a Deus. E por mais que isso esteja mais em foco hoje, né, está sendo mais destacado, né, as casas de oração, ministérios que querem servir ao Senhor, façam turnos de oração ao Senhor, mas vamos convir, a gente sabe muito pouco como ministrar a Deus. Todo o foco da igreja tem sido como ministrar as pessoas, e Deus não está menos interessado em ministrar as pessoas. Deus quer que a igreja ministre as pessoas, mas para ministrar as pessoas, nós precisamos ministrar a Deus antes. Então aqui coloca o chamado. Então Ezequias está chamando os levitas e os sacerdotes para voltar ao Senhor, e para que nós vamos fazer uma aliança com o Senhor. Agora, não sejais negligentes, não fiquem fazendo outras coisas. Os levitas foram chamados para servir ao Senhor. Os levitas podiam ter casas, podiam ter campos, lavouras e tudo mais, mas a função principal deles era ministrar ao Senhor. E isso é para todos nós. Essa é a nossa primeira responsabilidade, ok? Muito bem. Então, recapitulando, esses sacerdotes e levitas, eles precisavam primeiro consagrar a si mesmos. Domingo passado a gente falou já também um pouco sobre isso. Consagração, purificação, né? Mesmo quando não estavam
em abandono, afastado de Deus, o sacerdote todas as vezes, nós lemos na aula passada, como o sacerdote todas as vezes que ele ia entrar na casa de Deus, tinha lá uma bacia de bronze para que ele lavasse as mãos e os pés. Deus quer essa purificação contínua. Então, nossas vidas precisam ser purificadas e a casa de Deus precisa ser purificada. E a gente leu algumas coisas sobre aquilo que contamina o homem, por que nós precisamos de purificação. Tá? Não vou repetir isso. Mas tem um outro aspecto que está incluído nesse consagrar. A gente usa duas palavras, consagração e santificação. Essencialmente, elas significam a mesma coisa, porque ela significa separar algo para o uso exclusivo. Então, nós temos o exemplo do casamento. Quando você faz a aliança do casamento, você se separa de todos os outros relacionamentos daquele tipo, você vai ter um relacionamento único com sua esposa ou com seu marido. É uma consagração. Então, a purificação, a consagração, ela diz respeito a deixar todas as outras coisas, os outros sentimentos, a idolatria fala disso. Então, separar-se totalmente para uma relação exclusiva, ok? E toda essa exclusividade é difícil da gente entender, porque nós nos misturamos com o mundo naquilo que a gente não devia se misturar, e nós nos separamos do mundo naquilo que a gente não devia separar. A gente sempre faz o inverso, porque nós somos separados, nós vamos ler um pouquinho no Novo Testamento agora, nós somos separados do mundo, somos separados, santificados, para sermos enviados ao mundo. O desejo de Deus é que nós possamos abençoar o mundo, mas antes de abençoar o mundo, nós precisamos ser separados dele. Ok? Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa santificação, essa separação, e eu vou com vocês para João 17, que para mim é um dos grandes capítulos da Bíblia, um dos mais profundos, um que nos leva para mais perto do coração e de Deus, o coração de Jesus. É um capítulo tremendo. Nós não vamos poder falar muita coisa sobre esse capítulo agora, mas nós vamos pegar esse aspecto da santificação. E é uma coisa que, eu não sei se você tem algumas coisas assim, mas tem textos na Bíblia que eu acho que todo mundo deve ter algum ou mais de um, que você fica intrigado com aquele texto e você fica pensando, o que quer dizer isso? Né? Qual que é o verdadeiro significado? Aí você procura uma opinião, você ouve alguém falar, mas parece que não satisfaz, e você quer entender mais. É mais ou menos como você ficar diante de um cofre que tem um tesouro muito precioso lá dentro, e você está pedindo a Deus assim, Deus, como é que eu abro esse cofre? Como é que eu descubro o que está aqui dentro? Porque, gente, é verdade isso, os textos da Bíblia, cada um é um cofre, tem um grande cofre que tem todos os tesouros de Deus, mas cada um é um cofre que Deus abre, você só consegue abrir com a chave do Espírito Santo. A gente está aqui em português, claro, eu estou entendendo o que está dizendo aqui, mas tem algo aqui que me intriga, tá? Então, o que será que me intriga no capítulo 17 de João? Bom, muitas coisas, tem muitos cofres aqui, tem muitos segredos, e a gente está lá batendo na porta, esperando na hora certa. O que é a hora certa de Deus abrir? Tem coisas que Deus só abre na hora certa porque não é para a gente entender agora, principalmente coisas relacionadas à escatologia, tempo do fim. Tem muitas coisas que Deus vai abrir mesmo para valer na hora que a gente precisa. Agora, muitas verdades espirituais como essa que eu vou mostrar, não tem um tempo. Deus poderia revelar em qualquer momento, mas a gente não está pronto. A gente não consegue. Porque Deus não vai revelar para nós algo antes da hora, não tem como
né? Faria até mal para nós, e mesmo que ele falasse, não ia fazer sentido, ok? Vamos começar no versículo 11, João 17, 11. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles, os discípulos, estão no mundo e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Bom, aqui já tem um cofrezinho aqui que... Como que guarda, protege os discípulos pelo nome de Deus? Eu confesso, eu não entendo isso. Isso é uma... Ele fala assim, eu guardei, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um assim como nós. Ele já falou, eu guardei, nos versículos anteriores ele falou assim, eu guardei, aqui são aqueles que o Senhor me deu. Lembra que não foi Jesus que escolheu pela cabeça dele, ele que é o Filho de Deus. Ele não escolheu, vocês lembram disso? Vocês estão cientes disso? Jesus não foi pensando, Pai, eu gostei desse, eu achei esse cara aqui muito legal, muito potencial, eu acho que esse aqui vai ser bom para nós. Jesus não fez isso. Passou uma noite inteira. Quanto tempo que gasta para Deus dar 12 nomes? Gasta a noite toda? Ele passou a noite toda. Sabe o que ele estava discutindo? Deus, e então, como é que o senhor acha daquele Tiago lá? O que o senhor acha de André? O que o senhor acha? Eu estou falando os nomes que são, porque eu não sei os nomes dos outros, né? Mas será que ele deu algum nome que não era? Né? O que o senhor acha desse? Eu não sei. Ele gastou a noite toda para conversar com Deus, e eram pessoas que já estavam andando com ele. Pelo que eu entendo, nesse momento ele já tinha chamado Pedro e João das redes e tal, assim, já tinha chamado. Ele tinha muitos discípulos, ele não tinha só 12. Teve uma época que ele mandou 70. Teve uma época em João 6 que muitos daqueles que andavam com ele foram embora e não andaram mais. Então ele tinha muitos discípulos, tinha muita gente que andava com ele. Agora, quando foi para realmente chamar os 12, ele passou a noite toda orando. Então, aqui em João 17, ele fala, Pai, alguém já disse que esse capítulo aqui é o relatório final, né? Jesus está terminando a missão dele, ele vai para a cruz, e nessa oração ele está dando relatório para o Pai, fala assim, que ele começa o capítulo dizendo isso, Pai, eu fiz tudo que o Senhor mandou, eu terminei a missão, e dentro do contexto desse capítulo, a missão dele era chamar os 12. E ele falou, eu guardei os 12, menos um que esse não ia ter jeito mesmo, mas eu guardei no teu nome. E aí ele fala, Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então, esse é um cofre, tem que bater lá para descobrir o que é guardar no nome do Pai. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Assim como na oração do Pai Nosso, esse mal pode ser mal como uma coisa abstrata, mas eu acho que não é. Geralmente, assim, a palavra pode ser traduzida como mal ou como maligno. Normalmente a gente entende que ele está falando para guardar do maligno, né? Guarde-os. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Agora, versículo 17, que é o cofrinho que eu não consegui abrir, mas que está me intrigando há muito tempo. Na verdade, começa no 17, mas o versículo mesmo é 19. Tá? Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Ok. Eu entendo que os discípulos são santificados. Lembrem-se que
quando fala santifica, é igual consagra no Velho Testamento. Inclui purificação, tirar pecados, tirar coisas, nos santificar, nos deixar santos, naquela ideia que a gente tem de estar livre do pecado, inclui isso. Mas o sentido é mais profundo e, na verdade, esse outro sentido é o que nos tira do pecado. Se você tentar se livrar do pecado, se purificar do pecado, mas se você não entender que santificação é ser separado para o uso exclusivo de Deus, você não vai conseguir a santificação. Então, entendeu? Então, a santificação, no nosso vocabulário, a santificação geralmente é, ó Deus, eu quero ser santo, aí a gente fica se vigiando, e aí depois a gente relaxa, e quando a gente vê, já fez de novo, né? Então, essa ideia de me proteger, me segurar de fazer coisas erradas, de pensar coisas erradas, de vigiar palavras, quem gosta de falar muito, né? Então, hoje eu não vou falar nada que não seja para edificação, né? Quantos minutos demora essa resolução, né? Então, a gente tenta, assim, tem coisas que são muito difíceis, são impossíveis para nós. Então, a santificação inclui essas coisas, mas é muito além disso, porque a santificação que ele está falando aqui, então, isso que eu queria fazer essa conexão com. Vamos sempre lembrar, para a gente não perder o foco, nós estamos falando dos levitas e sacerdotes que Ezequias chamou para se consagrarem em favor de fazer essa obra que eles tinham que ser feito. Os sacerdotes, a gente não sabe, mas vamos só colocar. A Bíblia, o texto nosso no Velho Testamento, não diz que aqueles levitas e aqueles sacerdotes estavam envolvidos em idolatria. Pode ser que sim, pode ser que não. A Bíblia não fala. Então, o que eu quero mostrar é a consagração, a purificação, se tem idolatria, se o nosso coração está colocando outras coisas no lugar de Deus, isso tem que ser purificado mesmo, isso é necessário. Nós vimos aí em Coríntios, 2 Coríntios 7, que fala assim, portanto, amados, purificando-vos de todas as impurezas da carne e do espírito. Então, essas coisas nos contaminam mesmo. Mas a consagração, ela tem a ver com o coração. Ela tem a ver com essa separação. Você é levita ou não é levita? Como o rei anterior, Acaz, fechou as portas da casa de Deus, os levitas ficaram desempregados, concordam? E ficaram, de certa forma, desobrigados. Como que eles iam fazer alguma coisa do serviço para a casa de Deus, sendo que o rei mandou fechar? Então, eles estavam mais ou menos como Pedro, depois que Jesus ressuscitou, mas ele não tinha visto ainda. Ele falou assim, vamos pescar, vamos voltar. Isso é pecado? Não. Mas isso não era o chamado dele. Deus chamou Pedro para um outro chamamento. Então, quando você abandona o seu chamamento, e veja, não estou falando que para fazer o chamado, cumprir o seu chamado diante de Deus, você tem que necessariamente não trabalhar secularmente, eu não estou falando isso. Mas é algo que tem a primazia. O meu chamado não é o meu serviço. O meu chamado é servir a Deus, ser levita, estar diante de Deus, oferecer incenso a Ele, ministrar a Deus. Então, esse é o meu chamado, é o chamado de todos nós. Então, quando o sacerdote é chamado para se consagrar, isso necessariamente é pecado? Não, pode ser. E como nunca falta motivos para a gente precisar de purificação, claro que inclui também. Então, você vai renovar sua aliança com Deus, você vai buscar a face de Deus. É claro que você vai falar assim, Senhor, purifica minhas mãos, purifica meus pés, que era o que tinha contato com o mundo. Hoje nós temos que purificar muito o quê? A mente
né? Quanta coisa que a gente vê, internet, televisão, quanta coisa que a gente escuta, quanta coisa que você não gostaria, você não está concordando, mas aquilo entra na sua mente e vai contaminando. Então, essa purificação é contínua, tá? Então, estamos incluindo isso. Mas hoje eu estou falando sobre uma outra coisa, que é separar a nossa vida para Deus. Separar a nossa vida para Deus. É além de não andar em pecado, e na verdade você nunca vai deixar de andar no pecado se você não estiver separado para Deus. Então é muito interligado também. Então quando Jesus fala assim, santifica-os, na verdade, ele já tinha acabado de falar, eles receberam a palavra e eles ficaram separados do mundo. Não foi isso que ele acabou de dizer? Eu dei a tua palavra para eles e o mundo não quer saber deles e eles ficam distantes do mundo, porque o mundo não reconhece, não aceita. Então, a santificação é separação. Santifica-os, na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ok, então, no versículo 19 que está o cofrinho que eu estou pedindo ao Senhor para abrir, né? Eu não tenho a chave ainda também, mas eu quero falar pelo menos alguma coisa sobre isso. Por eles me santifico a mim mesmo. Você nunca estranhou essa frase? Você já parou assim? Por que Jesus vai falar que ele está se santificando? Primeiro, ele não tem impureza. Isso ele não tem. Agora, por que ele está dizendo, por eles me santifico? Eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados. O que Jesus ia fazer? Eu não tenho a chave, eu só vou falando algumas coisas, eu vou rodeando, vou assim, porque isso aqui tem alguma coisa muito profundo, algo assim que talvez eu nunca vou conseguir entender, como é que Jesus se santificou. Eu não sei se aqui, né, antes de receber uma mente transformada e toda a transformação que vem na volta de Jesus, que a gente vai conseguir, a Bíblia fala assim, hoje nós conhecemos e compreendemos em parte. Naquele dia, 1 Coríntios 13, nós vamos conhecer como nós somos conhecidos. Então a gente vai ter um upgrade, né, da nossa mente, da nossa capacidade, vai ser uma coisa fantástica. Tem alguns, né, claro que eu quero isso também, né, tem alguns que estão esperando esse negócio assim de Filipe, né, tá aqui e já transporta, não precisa de avião, não precisa de carro, já está em Samaria, assim, de repente está em Samaria, está em outro lugar. Então, o corpo glorificado tem muitas coisas, vai poder passar pelas paredes. Não sei o que você está esperando assim do corpo glorificado, mas eu acho que nada se compara em poder conhecer como eu sou conhecido. E isso não vai ser instantâneo, porque Deus é infinito, então eu vou começar a conhecer, e eu vou ter toda a eternidade para conhecer cada... Você já pensou, você todo dia, não vai ter dia, né? Mas sei lá, todo momento você vai conhecer algo novo de Deus. Chega um momento, né, o pregador, todo mundo já conhece todas as piadas, tudo que ele vai falar, as ilustrações, já cansa, né? Ouviu 10 vezes, puxa, é suficiente, não sei como é que vocês aguentam aqui, né? Mas Deus é alguém que vai nos surpreender todos os momentos, tem algo novo. Todos os momentos. Então, isso é conhecer como eu sou conhecido, mas é um processo infinito. Mas Jesus está dizendo que ele vai se santificar. Ora, ele está orando algumas horas, 1 hora, 2 horas, não sei, essa oração de João 17, que se você seguir João 18, o próximo capítulo, o próximo versículo, ele foi preso. Então, essa oração foi, talvez, instantes
antes dele ser preso. Aí ele foi levado diante de Pilatos e tal, passou toda uma noite de tortura e foi levado à cruz. Na Páscoa, só um breve parênteses, tá? Eu já vi muita gente falar assim, os católicos falam muito da morte de Jesus. Para a Igreja Católica parece que sim, que a Sexta-feira Santa às vezes chama mais atenção do que o domingo da Páscoa. Então, não sei, vocês devem ter ouvido essa comparação, né? Desde assim, falar do crucifixo, que o católico tem o Jesus morto, nós temos o Jesus vivo, né? Aquela coisa assim. Os católicos comemoram. Gente, eu acho que nós precisamos falar um pouquinho mais sobre a morte de Jesus. Nós precisamos entender mais. É lógico que todo aquele que realmente conhece Jesus não vai ficar só falando sobre o Jesus morto. Nós temos o dia da Páscoa e nós temos todos os dias para comemorar o primeiro dia da semana, que o Novo Testamento fala que era o dia que eles se reuniam, era o dia de se reunir por causa de ser o dia que Jesus ressuscitou. Então, sem dúvida nenhuma, nós celebramos e devemos celebrar a ressurreição de Jesus. Mas me perdoem, no domingo da Páscoa, eu falar um pouquinho sobre a morte de Jesus. Porque ele não teria ressuscitado se ele não tivesse morrido antes. E a morte dele é algo que é descrito, se você for olhar de tamanho, espaço, né, versículos, nos evangelhos, a Bíblia também. Os 4 evangelhos falam mais, tem mais espaço, tem mais descrição de tudo que aconteceu em relação à morte de Jesus do que da ressurreição. Não que a ressurreição seja menos importante, mas é uma preparação, é algo... E a ressurreição só tem valor por causa da morte. Só poderia acontecer por causa da morte. Então, quando Jesus falou assim, por eles eu me santifico, ele está falando, não só, mas eu acredito que ele está falando sobre a morte. Por que ele estava falando? Por eles eu me santifico. Então eu quero falar sobre, assim, só quero chamar a atenção sobre 2 coisas. Lembrando de novo, nós estamos falando sobre os sacerdotes e levitas que foram chamados para se consagrarem antes de poderem, antes da casa de Deus ser liberada, antes do povo de Deus, de toda a nação de Judá ali, de poder voltar a ter, restaurar seu contato, sua aliança com Deus. Antes disso, tinha que ter essa consagração dos levitas e sacerdotes. Então, hoje, toda a igreja é chamada para ser sacerdotes, mas o princípio é sempre o mesmo. Deus sempre começa com poucos para alcançar os muitos. Então, não tem um povo restrito, só esses que são sacerdotes, só esses que são levitas. Não tem essa restrição no Novo Testamento. Mas, como no Velho Testamento, nós vamos ter algumas pessoas que vão se dispor, que vão se oferecer. E a ideia da consagração, eles tinham que consagrar, eles tinham que oferecer sacrifício por eles mesmos, mas a ideia da consagração dos sacerdotes e dos levitas era que eles fizessem isso em favor de toda a nação. Então, você pode ouvir um chamado, Deus está me chamando para consagrar a minha vida, para restaurar a minha relação com Deus, eu preciso ser purificado, eu quero ter uma intimidade com Deus, eu quero ser amigo de Deus, eu quero que todas as barreiras, sim, isso é muito importante, tudo isso que nós vimos, o sacerdote é chamado para estar diante do Senhor, mas nunca, nunca devemos esquecer que o chamado é sempre em favor de outros. Em favor de outros. Eles estavam se consagrando porque só assim toda a nação poderia voltar ao Senhor. Jesus não precisava nem separar do pecado, e ele era propriedade exclusiva do Pai, ele não tinha que melhorar, assim, Jesus não estava fazendo, eu preciso melhorar meu relacionamento com o Pai, eu preciso amar mais o Pai, ele não precisava disso.
Então, por que ele iria se santificar? Ele ia se separar como um cordeiro para cumprir uma missão sacerdotal em favor de toda a humanidade, mas especialmente em favor dos discípulos. Então, sim, não sei se o cofre está abrindo um pouquinho, mas, né, assim, sei lá, tem alguma coisa a ver com isso, eu acredito. Em favor deles, versículo 19, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Vamos para Hebreus capítulo 10, que também vai falar sobre essa santificação. Hebreus 10, ele começa falando que os sacrifícios da antiga aliança não resolviam, não purificavam dos pecados, né? Então, versículo 4 fala, impossível que sangue de touros e bodes tire os pecados. Então, vamos ler a partir do versículo 5. Pelo que, ao entrar no mundo, diz, quem diz? Jesus. É um salmo, mas é um salmo profético e são as palavras de Jesus. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocaustos e oblações pelo pecado. Então eu disse, aqui estou, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Isso que eu entendo que é a santificação, a separação. Eu estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Jesus não tinha essa consagração antes? Ele tinha, mas ele já tinha vindo ao mundo, né? Em João 17, ele já tinha vindo ao mundo, ele já tinha exercido o seu ministério, mas ele estava se oferecendo continuamente. Veja como a santificação é uma coisa contínua. Ele dizia assim, Pai, os sacrifícios de animais, eles eram válidos por um tempo, mas agora o cumprimento do sacrifício é a minha vida, um corpo me preparaste. Jesus encarnou, Jesus se tornou homem para fazer integralmente a vontade do Pai. Isso é se separar. Isso não é assim guardar um monte de regras, isso é dizer, Pai, eu estou aqui inteiramente para fazer a tua vontade. Versículo 8. Depois de dizer como assim, sacrifícios e ofertas, holocaustos, oblações pelo pecado não quiseste, nem neles te deleitaste, os quais se oferecem segundo a lei, então acrescentou, aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Então, nós fomos, isso a maioria da igreja não entende isso. O sacrifício de Jesus serviu, foi uma oferta perfeita para perdoar nossos pecados. Mas aqui ele está dizendo, nessa oferta, nós fomos santificados. Puxa, mas como assim, né? Eu tenho tantos anos de vida cristã e eu não sou santificado ainda. E tinha várias igrejas, assim, principalmente mais da linha teológica dos metodistas, dos nazarenos, que falavam muito, né? Hoje não se fala muito nisso, né? Mas falavam muito sobre a segunda obra da graça, né? Que na primeira você aceita o perdão dos pecados, e na segunda obra, né, assim, as pessoas iam para frente, os pregadores pregavam mensagens sobre santificação, sobre consagração, sobre entrega total a Deus, e as pessoas convertidas vinham para o altar como se fosse uma segunda conversão. Vinham para o altar para ter uma segunda experiência com Deus. E nem era, naquele tempo, nem era propriamente o batismo no Espírito Santo.
Depois que veio muito a ideia do batismo do Espírito Santo, tentaram ligar as duas coisas, como se fosse a mesma. Mas era uma coisa muito interessante e as pessoas que tinham essa experiência, mudava a vida deles, já tinha mudado na conversão. Mas quando as pessoas vinham para frente para se oferecer, para se consagrar a Deus, era uma mudança. A pessoa realmente passava a considerar a sua vida como pertencendo integralmente a Deus e aquilo era um marco na vida da pessoa. Mas nem sempre, também sabemos que nem sempre aquela decisão se mantinha. Nem sempre a pessoa vivia, porque isso é uma dependência contínua. Então, assim como Jesus já era consagrado a Deus, ele já era santificado, ele estava falando em João 17, por eles me santifico. Por quê? Porque ele está aceitando uma missão e ele está dizendo, Pai, eu me entrego, eu me disponho integralmente para a missão que o Senhor me deu. E essa missão, que é uma entrega total da minha vida, é em favor de outras pessoas. Então ele fala, nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todas. Então nós não só fomos perdoados, mas nós fomos santificados. Isso significa que instantaneamente você não peca mais? Não. Mas isso significa que nossa vida passa a pertencer integralmente a Deus, assim como Jesus falou, eis-me aqui, eu vim para fazer a tua vontade. Jesus não tinha agenda, ele vinha, as pessoas falam assim, quem é você? Você é o grande profeta, você é João Batista, você é Elias, você é um dos profetas. Ele fala assim, não, eu vim para fazer a vontade do Pai. Gente, um homem crescido, ficar falando toda vez, alguém que pergunta assim, não, eu quero fazer o que papai mandou fazer. Né? Assim, ficaria meio engraçado hoje, né, se ficar falando isso. Né? Mas era isso que ele falava assim. Ele falava assim, olha, o que eu estou falando, não foi eu que inventei. Eu falo o que eu ouço o meu pai falar. Então, a agenda dele, o que determinava tudo, era realmente fazer a vontade do Pai. Eu vou só terminar mostrando que isso também pode ser feito por nós. Não na mesma proporção, não na medida de Jesus, nós não damos a nossa vida para perdoar pecados de ninguém, mas Paulo nos mostra, o apóstolo Paulo nos mostra que é possível ter essa mesma consagração, essa mesma santificação. Então, os sacerdotes e os levitas, lá, né, estou sempre voltando lá para vocês não perderem o nosso nexo com a história. Né? Ezequias chamou os sacerdotes e os levitas para se consagrarem. Por quê? Em favor deles mesmos, como eles eram pecadores, eles tinham que fazer isso em favor deles. Jesus não precisava disso, mas nós também precisamos. Mas a consagração, a separação, a santificação deles era em favor de toda a nação de Israel. Então veja o que Paulo fala. Vamos começar, vamos só ler, são dois textos. Um está em Romanos e outro em Colossenses. Romanos 15, versículo 15. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, a fim de ser ministro, ok? Romanos 15, 16. Então, ele está dizendo, olha, eu estou lembrando vocês que eu recebi a graça de Deus de ser um ministro. Hoje, ministro, tanto na igreja como na política, ministro é lá em cima, né? Ser um ministro do governo não é para qualquer um, né? E na igreja é mais ou menos assim, né? Assim, o ministério, ministro, né? Mas o ministro no grego era um escravo, era um servo, né? Então, nós transformamos uma palavra super humilde num título, né? Eu sou um ministro. Se Deus fosse assim, você é um escravo? Eu já sei disso, né? Por que você está fazendo tanta
questão de colocar isso na frente do seu nome, ministro de Deus, né? Você é um escravo. Mas ele está dizendo, a fim de ser escravo, servo de Cristo, entre os gentios. Eu sei que tem várias traduções, mas eu vou ler uma que eu acho que traduz bem o sentido. Servindo ao Evangelho de Deus como sacerdote. Alguns falam assim, cumprindo o dever sacerdotal. Mas o que ele está dizendo é isso. Eu fui designado ministro, servo. Os levitas não foram chamados para ser servos de Deus? Mas esse servo era de estar diante de Deus, de saber o que Deus quer, como Jesus, de não ter agenda própria, de falar assim, Deus, eu estou aqui para fazer a tua vontade, eu estou separado para ti. Nós tomamos as nossas decisões na nossa vida e pedimos Deus para abençoar, e às vezes ficamos até um pouco bravos, a gente não confessa isso geralmente, mas a gente fica meio bravo com Deus, porque Ele não abençoa os nossos planos. Oh, Deus, como assim? Eu estou sendo super fiel, vou nas reuniões, eu dou minhas contribuições, e agora só pedir para o Senhor abençoar esse negócio que eu bolei, que eu pensei, que eu projetei, e o Senhor não faz o que eu quero. Né? É como se a gente comprasse algum direito. Nós não temos direito nenhum. Nós estamos nos colocando diante de Deus para dizer, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Eu não mando no meu dinheiro, eu não mando no meu tempo, eu não mando nas pessoas, eu não sou dono de família, de filhos, de esposa, de marido, eu não sou dono de nada. Eu não tenho direito de exigir. Eu estou aqui, ó Pai, para fazer a tua vontade. Então, Paulo diz, eu recebi a graça de Deus de ser um ministro, ou um servo, um escravo de Deus, para cumprir uma função sacerdotal. O que é a função sacerdotal? É levar os gentios. Os gentios para onde? Olha aqui o que fala. E pensa pouco na história aqui. Paulo está escrevendo essa carta para os romanos. Se não era no tempo de Nero, era bem próximo. Aqui, tempo de Nero, todo mundo já viu o que é, né? Ele está escrevendo para cristãos em Roma. Então, o que ele fala aqui? De anunciar o Evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios. Eles iam fazer isso literalmente, porque muitos morreram ali como mártires. Então, Paulo era um sacerdote com Jesus, que Jesus falou, em favor deles, eu me santifico para que eles sejam santificados. Jesus se santificou, Jesus se entregou à sua missão para que os discípulos fossem iguais a ele, também santificados, também exclusivos ao Senhor, também ofertas para o Senhor, ok? Então, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. E agora Colossenses 1, versículo 24. Colossenses 1, 24. Agora me regozijo. Tinha que ter muita graça e muito Espírito Santo nele para ter prazer. Porque o próprio Pedro falou assim, ninguém tem prazer, acho que é Hebreus, né, que fala, ninguém tem prazer na disciplina, ninguém tem prazer no sofrimento. Mas Paulo está dizendo, eu me regozijo no que padeço, sofro por vós, e na minha carne completo o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Eu fui feito seu ministro, seu servo, segundo a dispensação de Deus. E aí ele continua falando para apresentar todos perfeitos a Jesus Cristo, mas eu só queria mostrar que Paulo também se santificava como Jesus em favor da igreja. Então, Jesus se santificou. Eu não posso, eu estou muito consciente de que eu não entendo muito o que é toda essa santificação que Jesus falou em João 17. Mas eu acho que tem algo a ver com isso, né? Com a entrega, a consagração,
consagração total para o desejo de Deus. Então, em 2 Crônicas 29, os sacerdotes e levitas foram chamados por Ezequias para se consagrarem, para voltarem ao seu chamado. Eu acho que tem muitos de nós, tem pessoas aqui, tem por toda parte, pessoas que foram chamadas há muito tempo. Deus tem algo tremendo e às vezes passamos por anos, talvez por causa do rei Acaz, talvez por causa da nossa própria frieza, pessoas que se afastam daquele chamado original, daquilo que Deus realmente queria na nossa vida. Nós não dependemos de um chamado de, entre aspas, né, de tempo integral. Eu falo entre aspas porque todos nós somos de tempo integral. Agora, claro, tem pessoas que têm um chamamento e que Deus abre o caminho para não se envolverem em outros tipos de emprego e trabalho, se dedicam totalmente a algo assim mais direto. Mas todos nós somos chamados para a obra de Deus. Todos nós somos chamados como levitas, como sacerdotes. Mas alguns talvez nunca entraram, outros talvez entraram, mas se afastaram. Enfim, nós temos essa situação. Temos a situação na igreja de Ezequias, em que muitas igrejas, muitas congregações, o povo de Deus, em vários graus, né, de afastamento, assim, tem igrejas que não tem a lâmpada acesa, que não tem incenso, outras têm, mas está meio misturado, não está na pureza como Deus quer, enfim. Nós temos muitas e muitas situações semelhantes. Mas Deus está nos chamando não só em favor de nós mesmos, quer dizer, não é em favor de nós mesmos. Nós precisamos fazer a purificação, nós precisamos de arrependimento, nós precisamos daquilo que Deus precisa fazer para tirar toda a impureza, mas a santificação tem muito mais a ver com isso, de se separar para aquilo que Deus realmente quer. O que será que é? Primeira coisa, estar diante dele. Esse é o chamado. Dali que saem todos os outros chamados. Porque de estar na presença de Deus, servindo a Ele, isso é individual. Esse mover de Deus que eu mencionei, de 24/7, de casa de oração, isso é algo maravilhoso, mas nós temos que encarar não como um método, mas como uma oportunidade, ou sozinho, ou com grupos pequenos, ministrando a Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, e tendo a oportunidade de Deus falar. Porque quando, em Atos 13, alguns homens chamados por Deus estavam ministrando ao Senhor, desse jeito, ministrando, o que eles estavam fazendo? Orando diante de Deus. Não tem um método para ministrar a Deus. É estar diante dele, é dizer, Deus, o que o Senhor quer? Por que Deus não fala logo? Porque Ele sabe que a gente não está muito sério com Ele. E é um processo de se aproximar de Deus, de realmente ter um coração fluindo com o coração de Deus. Então é algo tremendo, mas quando o Espírito Santo tem lugar, tem preeminência, pode falar, ele vai falar como naquele tempo, separai-me. Separai. O que é separar? Santificar. Santificar Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Então, às vezes é uma obra missionária, uma obra que envolve mudança, tem coisas que vão mudar nossas vidas radicalmente. Tem outras coisas que exteriormente, por fora, não muda nada, porque você continua servindo na sua família, no seu emprego, você continua servindo, mas algo muda quando você se santifica. E Jesus se santificou em nosso favor. Ele se santificou, Ele se doou. Então, é isso que toca e que Deus abra isso cada vez mais para nós, né? Nesse domingo da Páscoa, no domingo da ressurreição, vamos lembrar de como Ele se santificou em nosso favor e de como nós somos santificados pela oferta dele. Isso é
isso é algo feito, consumado, mas algo que precisa ser aplicado na nossa vida, né? Ele nos santificou, Ele nos separou para Ele. Ele nos colocou como um povo escolhido, tesouro especial, alguém que está inteiramente ao seu dispor. O mundo vai passar por coisas sérias. Como eu falei domingo passado, tem muita coisa acontecendo, tem muitos rumores, tem muitos trovões já, vocês estão ouvindo? Né? Tem muitos rumores no mundo já, se isso vai só, sabe quando arma uma chuva e não chove nada, assim, tem rumores que depois não dá em nada, pode ser que os chefes de Estado ali, né, estão fazendo seus rumores e não vai acontecer agora, mas a gente não sabe quando. Em algum momento isso vai acontecer. Não só esses rumores grandes, mas coisas que vão mexer com toda a sociedade. Então, onde nós estamos? Onde que a igreja está? Com quem que Deus conta? Quem que vai dizer para Deus, como Jesus falou assim, eis-me aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Não está só escrito na Bíblia sobre Jesus. A Bíblia fala que os santos, em Daniel fala que os santos de Deus, o povo de Deus, vai fazer proezas. Você não se inclui no meio desses aí? Então está escrito a nosso respeito. No rolo do livro está escrito a nosso respeito. Ele vai ser glorificado. Tem gente glorificando Deus já diante do Estado Islâmico, diante da morte. Tem gente fazendo isso já. Então, né, qual é o nosso chamado? Né, o que Deus quer para fazer na nossa vida? Senhor, nós queremos, Senhor, queremos dizer sim, queremos nos colocar, Senhor, na Tua presença. Ó Deus, reconhecemos, Senhor, o estado lamentável, começando do nosso próprio coração. Reconhecemos, Senhor, que não temos nos consagrado, não temos nos santificado, não temos recebido todo o valor, nós temos recebido o grande valor da Tua morte, da Tua ressurreição, mas nós não recebemos todo o valor ainda. E nesse domingo, Senhor, que nós comemoramos a Tua ressurreição, Senhor, nós queremos celebrar, queremos cantar, queremos comemorar a Tua vitória, mas queremos, Senhor, que essa Tua vitória seja real na nossa vida. Queremos que a Tua santificação realmente santifique a nossa vida, Senhor. Senhor, pedimos isso e clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém.